Senhor presidente, eu quero fazer dois registros. O primeiro deles, evidentemente, registrar a minha preocupação com a situação que estamos vivendo no presente momento. A situação da greve dos caminhoneiros. A situação se agrava, as opiniões são divergentes e o cenário é de dificuldade. Sinceramente, eu pensei que esse movimento fosse encerrar a sua paralisação em dois momentos. O primeiro momento, na quinta-feira passada, onde o governo federal, todos os presidentes da República e os seus ministros anunciaram um acordo com a representação dos caminhoneiros em todo o país. Esse acordo foi assinado e a situação não foi resolvida. De lá para cá passamos o final de semana numa angústia muito grande, sobretudo observando os acontecimentos que derivaram efetivamente daquele primeiro acordo. E eu mesmo, senhor presidente, eu fiz um alerta ao governo federal, ao presidente da República, aos ministros da área econômica, aí mesmo dessa presidência onde Vossa Excelência está, senador Álvaro Dias. E relatei que nós precisávamos agir rápido, que a situação era dramática. A população se apresentava já com misto de indignação e revolta. Portanto, a solução que eu apresentei naquele momento era que o presidente da República deveria assumir pessoalmente as negociações e ao invés de reduzir a zero o PIS, o COFINS, a CID e outros impostos, sugeri, naquela oportunidade, que o governo concedesse um subsídio, porque assim seria mais prático, mais objetivo, os números seriam lidos de uma maneira aritmeticamente correta e os caminhoneiros teriam exatamente a noção de quanto efetivamente o governo podia ceder para que pudesse atender a justas e legítimas reivindicações dos trabalhadores do transporte. Era visível, era previsível que os aumentos diários e sucessivos do preço dos combustíveis e o dano que deu. Ninguém iria suportar aquilo durante muito tempo. E foi o que aconteceu. E o que é pior, não é uma greve só dos caminhoneiros hoje. É uma greve de praticamente toda a sociedade brasileira, que não admite que o preço da gasolina seja o preço atual, que não admite que o preço do óleo diesel seja tão alto, e que não admite essa nova política de preço adotada pela Petrobras. Aliás, o seu presidente veio de forma arrogante, como todos os senhores e as senhoras senadoras observaram, dizer que a Petrobras, que ele tinha compromisso com a empresa e com os seus acionistas, e que não poderia mudar de forma nenhuma a política de preço da Petrobras. Eu quero dizer que a Petrobras é uma empresa brasileira, ela é nossa, ela não tem só o objetivo do lucro propriamente dito, ela é a nossa maior empresa nacional e por isso precisa levar em consideração a situação que o país vive na sua atualidade. Ademais, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse presidente, que eu não conheço,
nunca conversei com ele, mas me parece que conquistou um status de ser o mais bem avaliado executivo do Brasil. Aí eu pergunto para Vossas Excelências o seguinte: o que efetivamente esse presidente fez a não ser estabelecer uma nova política de reajuste dos preços para recuperar a Petrobras? Por que o preço internacional dos nossos combustíveis é muito mais baixo do que o preço doméstico na nossa sociedade? Por que a diferença é tão grande? Por que a importação de óleo diesel, que era de 40% antes de o presidente assumir, agora é de 80% a importação de óleo diesel? Por que as nossas refinarias pararam, as nossas produtoras de petróleo pararam de produzir petróleo? Assim fica fácil. Eu também seria um executivo muito bem avaliado se eu pudesse estabelecer o preço para recuperar o tempo perdido. E não é o que efetivamente aconteceu. Portanto, a crise se agrava a cada dia, ela é muito grave. O meu estado, como é um estado exportador, sofre de uma maneira peculiar com relação à falta de abastecimento. E o que me preocupa já não é mais o abastecimento propriamente dito dos postos de gasolina, mas sim dos hospitais, do centro de saúde, das escolas, e por aí vai. E me preocupa ainda mais o abastecimento do agronegócio catarinense do Brasil inteiro, uma vez que esse setor é um setor primordial, essencial e vital para a economia brasileira. E se nós não resolvermos esse problema no curto espaço de tempo, quando nós formos resolver, a situação já estabeleceu-se, o caos propriamente dito, uma vez que nós não vamos ter mais insumos para alimentar os nossos frangos, as nossas aves, os porcos, uma vez que Santa Catarina é o maior produtor de suíno e o segundo maior produtor de aves. Que a mortandade vai ser um negócio inacreditável. Os produtores de leite, nós estamos observando aí que estão doando o leite e, quando muito, jogando o leite fora. Portanto, senhoras e senhores senadores, nós vamos discutir esse tema hoje aqui. Hoje vamos ter uma reunião de líderes. E um dos processos, e um dos projetos que estava pendente conosco era o 121. Entretanto, pelo que eu percebi, o presidente Temer emitiu uma medida provisória regulamentando essa questão do 121. Portanto, nós precisamos debater e discutir para saber qual é o nosso verdadeiro papel, saber o que efetivamente nós precisamos fazer para que nós possamos contribuir para definitivamente chegarmos a um entendimento entre os caminhoneiros e o governo federal para que o país possa voltar à sua normalidade.